Boa noite, meus amados irmãos. Como é bom nos encontrarmos para adorar o nosso Deus, para ouvir sua palavra, para nos alegrarmos como povo de Deus. Queremos convidar vocês a estarem alegres nessa noite, onde nós compartilharemos de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite, lhe edificando, fortalecendo a sua fé. Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer agora uma oração, colocando esse momento diante de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos por esse momento, esse privilégio, esse ajuntamento solene, onde cada um que chega, ó Deus, que vem em direção ao Senhor, que se aproxima do Senhor, vem quebrantar-se diante de Ti, Senhor. Vem colocar seu coração, ó Deus, diante de Ti, Pai. E que o Senhor nessa noite possa nos abençoar profundamente. Que o Senhor nessa noite venha sarar nossas feridas, venha perdoar nossos pecados, venha nos alegrar. Senhor, como é bom estar na Tua presença. Nós bendizemos o Teu nome por esse momento e pedimos a Tua direção. Pedimos que o Senhor mesmo venha estar na frente desse momento, conduzindo cada momento, cada parte e abençoando a Sua igreja. Nós pedimos-te assim no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Agora nós iremos adorar o Senhor com louvores que alegram o coração de Deus. Vamos adorar o Senhor. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Como é bom adorar o nosso Deus. Meus amados, nesse momento nós vamos estar compartilhando a palavra do nosso Deus. Queremos nessa noite falar sobre a oração que transforma. Como orar é bom. E eu queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Jonas, o profeta Jonas, no capítulo 2. Jonas, capítulo 2, nós veremos que uma oração que transforma a vida desse profeta
e pode transformar a minha vida e a sua vida. Abra sua Bíblia no livro de Jonas, no 2º capítulo, e vamos estar fazendo uma leitura. Vou começar aqui, diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouvistes a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercam até a alma. O abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até o fundo dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor Deus ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Aleluia. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, porque certamente essa palavra encontrará o nosso coração, encontrará no nosso coração uma terra ávida, fértil. Que o Senhor possa abençoar, Deus, cada vida aqui nessa noite. Que cada um possa entender que orar é preciso, que orar é necessário, que o Senhor se agrada em ouvir a súplica do justo. Abençoa nossas vidas nessa hora, nós te damos graça, no nome de Jesus, amém. Aleluia. Meus amados irmãos, o tema da nossa mensagem é a oração que transforma. Quando Deus mandou o profeta pregar contra os pecados da cidade de Nínive, e Jonas tentou fugir e fez exatamente o contrário, embarcando em um navio para um outro lugar chamado Tarsis, totalmente em direção contrária, em direção oposta àquela que o Senhor havia designado Jonas para ir. Agora, queridos, percebam que por causa dessa desobediência do profeta, Deus manda uma enorme tempestade e a situação ficou difícil dentro daquela embarcação por causa da desobediência do profeta. Ficou tão desesperadora que o próprio Jonas, naquele momento difícil, ele pediu para que os marinheiros o atirassem no mar, porque ele sabia que o problema todo era ele, a culpa de tudo aquilo era ele. Ele sabia que aquela tormenta que eles estavam passando era resultado da sua desobediência. Imagine só, irmãos queridos, a situação desse profeta. Ele diz: eu causei o problema para vocês e para mim mesmo. Por isso vocês me joguem no mar, porque eu sou o problema. Talvez você também nesses dias, nesses momentos, esteja passando exatamente por uma situação difícil, de desespero.
porque você tem desviado os teus caminhos daquilo que é vontade de Deus para a tua vida. Exatamente como o profeta Jonas estava fazendo. Mas eu quero lhe dizer que Deus é poderoso para mudar a sua vida e a sua história. A Bíblia diz que Jonas, após ter sido lançado nas profundezas do mar, diz o texto que veio um peixe grande e o engoliu, e ele ficou lá por 3 dias no ventre daquele peixe. A vida do profeta, a vida dele, porém, começou então ali a ser transformada quando, dentro daquele enorme peixe, ele decidiu fazer uma oração. Ele refletiu, observou os seus problemas, as suas decisões mal tomadas, e diz a palavra que ele decidiu fazer uma oração. Vejam a importância da oração. O profeta orou no ventre do peixe, diz a palavra de Deus. Da mesma forma, Deus pode mudar a sua vida quando você se curvar a Ele em oração. Você nunca, preste atenção, você nunca está tão perdido que não possa ser achado, que não possa ser encontrado por Deus também. Deus, Ele pode tirar a sua vida das piores profundezas, dos piores problemas, das piores dificuldades que você possa estar. Contudo, meu querido, para Deus transformar uma vida, preste atenção, a sua oração precisa ter algumas marcas. E eu queria compartilhar então sobre isso nessa noite. Vejamos, em primeiro lugar, a sua oração precisa vir acompanhada de um reconhecimento. A oração que Deus se agrada de ouvir é a oração em que nos arrependemos, em que nós reconhecemos que, se não fosse a graça, a misericórdia e o amor de Deus, nós estaríamos perdidos. Sabe, meus amados, uma coisa muito linda de observar no profeta é que ele reconheceu a sua desobediência com o Senhor e fez aquela situação se tornar algo marcante dali para frente na sua vida. Como? Sabe como? Primeiro, Jonas, ele reconheceu que estava angustiado com o que estava vivendo com aquela situação. Diz aqui o verso 3, o profeta diz assim: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Jonas reconhece que ele estava em apuros, em outras palavras. Em segundo lugar, Jonas reconhece que precisava voltar não só a sua vida, mas o seu coração, o seu íntimo para Deus. Porque às vezes nós voltamos para a igreja, mas o nosso coração continua no mundo. Nós voltamos para no meio do povo, mas o nosso pensamento, os nossos sentimentos ainda estão lá no mundo. Versículo 4, ele diz aqui: então disse eu, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Ele começa a se questionar, porque ele sabia da sua situação verdadeira. Então ele reconhece que precisava não apenas voltar o corpo, a matéria para o meio da assembleia do povo de Deus, mas ele precisava voltar o seu coração para o Senhor. E em terceiro lugar,
Jonas reconhece que estava preso e não conseguia sair daquela situação sozinho. Ele sabia disso. Como tantos de nós sabem que o pecado ele nos amarra, ele nos acorrenta, ele nos prende e que nós precisamos do socorro e da graça e da misericórdia de Deus para sairmos dessas cadeias. Ele diz aqui no verso 5: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Ele disse: eu estou preso, estou acorrentado aqui no fundo do mar. Que situação Jonas se encontrava? Ele reconheceu então, irmãos, que estava preso e que não conseguia sozinho sair daquela situação. Por isso, ele orou. Se você está vivendo essa situação, ore ao Senhor, clame ao Senhor, busque ao Senhor. Sabe, meus irmãos, sozinho você não vai sair dessa situação. Coloque o Senhor nisso, busque o Senhor. E ainda, Jonas reconheceu que antes de tudo isso acontecer, ele já estava sendo preso, estava sendo entrelaçado pelas coisas do mundo. Ele diz aqui no capítulo 2, no verso 6, assim: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor Deus meu. Vejam como ele reconhece que estava preso ali naquele lugar. E ainda, queridos, Jonas reconheceu que ele estava morto e agora Deus havia despertado a sua vida. Ele diz aqui na outra parte desse capítulo 6, ele se expõe, ele coloca dizendo o seguinte: mas tu trouxestes a minha vida de volta da cova. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor Deus meu. Esse era o brado de Jonas. Ele sabia que Deus era misericordioso e tinha misericórdia dele e o amava. O apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Efésios, no capítulo 5, no verso 14, ele diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo se resplandecerá sobre ti. É isso que precisamos, voltar ao Senhor. Jonas reconheceu também, queridos, que era como os outros que haviam desprezado a Deus. Ele estava na mesma situação daqueles outros que ele pregava e eles não se arrependiam. O versículo 8 ele diz assim: os que se entregaram à idolatria vã abandonaram aquele que lhes era misericordioso. E Jonas havia abandonado Deus, ele reconheceu isso. Sabe, o reconhecimento é necessário, o arrependimento é imprescindível. Você precisa passar por isso. Você precisa reconhecer, meu irmão, que você não é melhor do que ninguém e que você precisa da graça de Deus e da misericórdia dele. E em último lugar, Jonas então caiu em si. Diz aqui o versículo 9: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Aleluia. A salvação vem do Senhor, Jonas diz. Ou seja, ele reconhece o Salvador, o provedor, aquele que pode suprir todas as suas necessidades, aquele que pode salvá-lo. Diante de tudo isso, eu te pergunto: quanto tempo leva para a tua ficha cair?
Quanto tempo você vai ficar na inércia? O que Deus precisa fazer para você reconhecer que o que você precisa tanto na sua vida é buscá-lo e obedecê-lo. Você vai esperar que Deus permita que o vírus que está correndo aí no meio da nossa sociedade, do coronavírus, alcance sua vida para você reconhecer que precisa de Deus? Você vai esperar que você tenha que descer ao fundo do abismo para Deus transformar a sua vida? O que você está esperando? Você precisa olhar para Deus como Jonas, mesmo na situação que você está, e gritar, e clamar, pedindo graça e socorro dEle. Volte o seu coração hoje para Deus, através de uma oração. Não perca mais tempo. Não permita que primeiro o infortúnio chegue na sua vida, mas venha hoje para o Senhor, volte para o Senhor, faça uma oração de arrependimento diante do Senhor, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto você pensa ou você crê. Você precisa de uma oração sincera, de um reconhecimento sincero, e colocar seu coração sinceramente diante do Senhor, e você vai ver o que o Senhor fará na sua vida. O Senhor disse que grandes coisas eu tenho a fazer nas vossas vidas. Só depende de mim e de você, de uma oração sincera, comprometida, e Deus fará grandes coisas. Inclusive te livrará desse infortúnio que nos cerca nesses dias com essa pandemia, esse coronavírus. Deus te livrará, irmãos, porque Ele é fiel. Deus é fiel. A Bíblia diz que Ele é fiel e não pode negar-se a si mesmo. E o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente pode dizer: meu Senhor, Deus meu, praga nenhuma chega na minha tenda, infortúnio não chega na minha casa, porque o Senhor me escondeu no seu esconderijo. Queridos, vamos orar agora nesse momento. Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra nos fortalece, porque ela nos santifica, porque ela nos mostra o caminho que devemos andar, seguir e estar. Abençoa a Tua igreja, Teu povo, abençoa guardando cada um, Deus, de qualquer mal, e continua conosco, Deus, falando aos nossos corações. Nós te pedimos assim no nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa derramar a bênção do Senhor sobre cada vida, sobre cada lar. Fazes isso, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar, meu amado, que essa palavra possa trazer ao seu coração fé, esperança, confiança e a presença de Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém.